Afinal, existir ou não existir? O que é que te preocupa de verdade? Geralmente a gente acha que o preocupante, que o assustador, é morrer um dia e deixar de existir completamente. Mas quando a gente analisa com cuidado essa questão, você vai perceber que isso não faz sentido. Primeiro, porque é impossível não existir. Não tem como. E segundo, que o grande problema, o que assusta de verdade, é esse fato, de que é impossível não existir. Isso sim é preocupante. Essa é a raiz de grande parte das suas preocupações. E a gente vai desenvolver esse tema e chegar nesse ponto ao longo do vídeo. Nós temos algumas coisas pré-programadas e condicionadas no nosso modelo cultural. E uma dessas coisas é esse medo de deixar de existir. Esse medo de morrer, principalmente. A maioria das pessoas tem pavor. Ou pelo menos algum tipo de incômodo. Por mais que você vire e fale, não me importa, quando morrer, morreu, eu vou deixar de existir. Isso é uma questão fundamental de toda a sociedade. Um dia, você simplesmente deixar de existir. Puf, adiós, fui. Lembrando que esse medo não é só de morrer. É porque morrer, né, é o jeito que com certeza você deixa de existir. Teoricamente, né? E outras pessoas também têm medo de deixarem de ser elas mesmas. Por isso que eu falo deixar de existir. Porque isso não inclui só a morte. Isso inclui, por exemplo, uma doença que apague a sua memória, sofrer algum acidente por aí, bater a cabeça e esquecer de quem você é. Porque no fundo é quase como se fosse a mesma coisa, né? Você deixa de existir. Porque se você não lembra quem é você? Aterrorizante, né? Assustador. O problema é que a grande questão aqui não é não existir. Inicialmente parece. Parece que você tem medo de deixar de existir. Você tem medo de morrer. Escafedeu-se. Foi. Desapareceu. Mas a questão não é essa. Isso aí é questão de imaginação. Porque tudo que você tem agora, nesse momento, é existência. E tudo que você sempre teve foi existir. Sempre. E não me vem querer lembrar, mas antes de eu nascer, mas quando eu morrer. Você lembra de antes de nascer? Você lembra de já ter morrido? E eu acredito que não. Então tudo que você tem, tudo que você pode se basear com certeza, através da sua experiência direta, é existência. Em resumo, você não conhece não existir. Para de ficar imaginando coisinha. Não tem não existir. Existe conceito, existe ideia, existe imaginação do que é não existir. Mas eu estou falando de experiência direta. Não estou falando de você ver outra pessoa morta. Não estou falando de você ver outra pessoa nascendo. Eu estou falando da sua experiência. Então tudo que existe é a sua existência. E todo o restante roda em torno dessa sua existência. Se eu remover você da jogada, todo o resto desaparece junto. Você é o pilar que sustenta toda a existência. E, de novo, não imagine a existência como uma coisa externa e independente de você. Estou falando da sua experiência direta. Se eu tirar o você da sua experiência, sobra alguma coisa? Não sobra nada. Você é o elemento fundamental para que exista alguma coisa. Observe o seguinte. Teoricamente, para efeito de exemplificação, existe uma cabeça. Dentro dessa cabeça a gente tem um cérebro. E dentro desse cérebro a gente tem conexões que recebem estímulos dos sentidos, pensamentos, emoções, sentimentos, tudo aquilo que você experimenta. E toda essa junção de estímulos forma um filme mental, como se fosse uma tela de cinema. Um filme que a gente chama de vida. E, em lugar nenhum, existe você assistindo esse filme desenrolar. Eu vou repetir. Existe uma tela, existe um filme rolando, porque eu já falei, isso que você está olhando aqui, está vendo, não é o mundo externo. Isso é o filme rolando dentro da sua mente. Então existe essa tela projetada dentro de você de estímulos, que você chama de mundo, e em lugar nenhum, porque não está em lugar nenhum, existe um sujeito
assistindo esse filme. Só que a gente faz vista grossa e finge que isso não é estranho pra c... Não. Vamos fingir que isso não é estranho. Vamos fingir que é super normal, que existe um filme rolando e é em lugar nenhum, porque não dá pra ser encontrado, existe um sujeito que assiste esse filme rolando. E eu chamo esse sujeito de eu. Só que eu olho em volta e não consigo achar esse eu. Mas não tem problema nenhum. Vamos fingir que isso não importa, que isso é super normal. Não! É sério, isso é muito bizarro. Só que a gente... Isso é tão... Tá tão na nossa cara, é tão óbvio, que a gente não dá a devida atenção para isso. É por isso que você pega, por exemplo, o ensinamento de Nisargadatta Maharaj, de Ramana Maharshi, e eles falam para você focar na sensação de eu sou. Porque o eu sou, essa sensação de eu, surge desse nada, desse vazio. Como o Nisargadatta diz, o pintor está na pintura. Existe uma tela projetada aqui, eu estou vendo uma tela formada de sentidos, mas eu não consigo encontrar o sujeito. O sujeito está na tela. Isso é muito estranho. Primeiro, porque eu não consigo encontrar esse sujeito, tudo que eu encontro é a própria tela, e não me venha dar uma de engraçadinho ou de engraçadinha e falar, mas eu tô vendo aqui minhas mãos e meu corpo. Não, isso também faz parte da pintura, isso também faz parte do filme, isso também faz parte da tela. Cadê a porcaria do sujeito? Então, o primeiro ponto é esse, que não dá pra encontrar ele. Não dá pro olho olhar pra si mesmo. A segunda coisa é que esse sujeito nem deveria existir. O seu corpo não precisa de um sujeito. Se conforme com isso, aceita esse tapa na cara. Porque isso vai mostrar a importância dessa sua sensação de existir. Ela não precisaria estar aí. O fato de você sentir que você existe vai contra todas as possibilidades. Vai contra tudo o que faz sentido. Porque mesmo se não existisse esse senso de eu existo, o seu corpo desempenharia as funções dele maravilhosamente bem. A sensação de existir, esse sujeito que não está em lugar nenhum e que participa de toda a sua existência, é um intruso aí. Que ele vai contra tudo o que faz sentido. Mas mesmo assim, contra todas as possibilidades, existe essa sensação de eu que responde por eu. Quando alguém vira para você e fala tal pessoa, fulano, e você responde eu, é esse eu, que é esse sujeito aí que não tá em lugar nenhum. Mas, né, vamos fingir que isso não é estranho. Nós dizemos, eu não presto, eu não sou feliz, eu não gosto disso, etc. O eu nestas afirmações é o que eu chamo de eu separado. É uma construção verbal, uma imagem, uma ideia. Então, quando tu dizes eu não presto, ou outra coisa qualquer, a questão é, o que é esse eu? Essa é a investigação a ser sugerida. Estamos constantemente a dizer eu, a mim, etc. Então, quem e o que é este eu? Essa é a questão. És tu o corpo? És tu a mente? És tu um pensamento? És tu uma emoção? Pondera estas questões e responde. Se és um pensamento, qual deles? Se és um sentimento, qual deles? Se tu não és nenhuma dessas coisas, então quem és tu? O que descobres é que não consegues encontrar nenhuma coisa ou experiência particular que seja eu. Não existe nada presente que seja o eu separado e limitado. É apenas uma noção, mas não existe de fato. Estamos a falar de um fantasma que não está presente. É uma assunção. Porém, nós indubitavelmente somos. Somos o que verdadeiramente? Nós somos aquela presença consciência que está sempre aqui. É clara, simples e livre de problemas. Essa observação dissolve a crença habitual que temos de nos tomarmos como sendo uma pessoa pequena, limitada e imperfeita. Essa assunção sobrevive porque nós
Agarramo-nos a essa crença. Olha para o que realmente és, ou desfaz-te do que não és. Vamos continuar. Observa que o filme mental, as situações, cenários, o próprio corpo está mudando o tempo inteiro. Tudo está se modificando, tudo está em eterna transformação. Mas essa porcaria desse sujeito, essa sensação de existir, não muda. Não importa o que aconteça. Essa sensação é persistente. Se você pensar aqui e trazer memórias da sua infância, da sua adolescência, da sua vida adulta, imaginar um futuro, o cenário muda, as situações mudam, as sensações, as emoções, os sentimentos. Mas essa sensação de existir é persistente, é eterna. Ela é imutável. E o ponto principal, você não consegue não existir. E aqui a gente chega na parte importante, na parte fundamental disso. Tenta agora não existir. Se concentra. Fixa o seu olhar em um ponto, traz a sua máxima concentração e observa que tudo o que está acontecendo são estímulos cerebrais, e existe aqui um filme rolando chamado Vida, e existe um senso de eu existo, que não está em lugar nenhum. Tenta interromper esse senso. Tenta não existir. Você consegue? Eu não consigo. A gente pode até tentar fazer uma meditação. Eu posso fechar meus olhos, fechar meus sentidos e ir eliminando um por um. Eu posso eliminar o meu sentido visual, eliminar o meu sentido de audição, eliminar o meu tato, eliminar o meu olfato, meu paladar. Eu posso eliminar tudo, mas eu não vou conseguir eliminar essa sensação de que eu existo. Não dá para eliminar ela. Até para não existir de maneira consciente, de maneira cerebral, precisa ter uma sensação de existir, que observa essa não existência. Mas vai lá, olha esse filme rolando. Para de assistir ele. Interrompe essa sensação de que você está assistindo ele. Você não é nada, você é só uma ideia. Por que você não consegue cortar essa ideia? Por que você não consegue interromper ela? Não deve ser tão difícil. Você é só uma sensação. Por que você não consegue quebrar essa continuidade? Por que eu não consigo quebrar essa continuidade agora? Porque ela é persistente, porque ela é eterna, porque ela é o sustento de toda a manifestação. É a única coisa que eu não consigo eliminar. Porque é ela que elimina. Se você percebeu que não dá para fazer isso através de meditação, tenta através da força. Grita com todos os pulmões. Traz o seu máximo de energia e diz: eu me recuso a existir. Eu não quero existir. Eu quero anular essa consciência. Eu não quero presenciar esse filme de vida. Não dá. E nem precisa fazer isso para sempre. Tenta interromper esse fluxo por 1 segundo. Por 5 segundos. Por um instante. Não dá. O mais próximo que você pode chegar de não existir é quando você dorme, e graças a Deus a gente dorme, que é o único momento em que a gente tem descanso, ou quando você desmaia, ou quando você está drogado, como por exemplo quando você está anestesiado, porque é um tipo de droga, né? Mas mesmo assim, você ainda existe. Não vamos confundir estar inconsciente com não existir. E isso já foi abordado várias vezes por várias pessoas, vários mestres e vários livros, que é o exemplo clássico de quando você dorme, está em sono profundo, mesmo que você não tenha sonhado com nada, você acorda no outro dia e diz: eu dormi bem, eu dormi mal, eu dormi tal, eu dormi. Você sabe que você dormiu, mesmo que você esteja inconsciente. Quando você atinge o estado de atenção plena e você consegue experimentar o quarto estado, que é o Túria, você presencia até o sono profundo. Então, vamos tirar também o sono profundo, a anestesia, hipnotismo, droga da jogada. Porque parece que você não existe.
Na verdade, você ainda está consciente. Só que você está consciente de nada. Mas você ainda está consciente, você ainda existe. E, para a maioria das pessoas que sonham diariamente, quando você dorme, está em sono profundo, você continua existindo, só que não tem consciência. Mas não demora muito para sua mente começar a projetar um sonho nessa consciência vazia. E aí você vai vivenciar um sonho. Que a gente já falou sobre isso. Você pode aparecer em outro país, em outro planeta, você pode ser um extraterrestre. Mas enquanto você estiver experimentando isso, vai fazer todo o sentido do mundo. E essa sensação é não anulável. Não tem como interromper essa sensação de existir. Novamente, o mesmo exemplo que eu dei para a vida. Se eu tirar o sujeito, some o mundo. Se eu tirar o sujeito, some o sonho. Eu não vou me aprofundar de novo nessa questão de sono profundo, de sonho e tudo mais, porque eu já falei sobre isso. O que eu quero te apontar é, mesmo contra todas as possibilidades, mesmo não fazendo o mínimo sentido, você existe. Como sensação, como eu existo, como eu sou. Não sei por que carga d'água existe, mas existe. Porque não precisava existir. E o mais bizarro é, mesmo que você se esforce, mesmo que você medite, mesmo que você grite com todo o seu pulmão que você não quer existir, você não consegue interromper esse existir. Meditação é descobrir se o cérebro, com todas as suas atividades, todas as suas experiências, pode ficar absolutamente quieto. Não forçado, pois no momento em que você força, há dualidade. A entidade que diz: eu gostaria de ter experiências maravilhosas, por isso eu devo forçar meu cérebro a ficar quieto. Nunca conseguirá fazê-lo. Mas se você começa a investigar, a observar, ouvir todos os movimentos do pensamento, seu condicionamento, suas buscas, seus medos, seus prazeres, olhar como o cérebro funciona, então você verá que o cérebro se torna extraordinariamente quieto. Essa quietude não é sono, mas é tremendamente ativa e, portanto, quieta. Uma grande máquina que está trabalhando perfeitamente dificilmente produz um som. Só quando existe atrito, existe ruído. Em resumo, não dá para não existir. E aí você me fala, pô, mas isso deveria ser maravilhoso, não é? Então isso significa que eu sou imortal, que eu existo para sempre, vamos sair por aí soltando fogos. Depende, mais ou menos. Depende de como você olha. Deveria ser se você não amasse algumas situações e tivesse aversão a outras. Comer um chocolate, por exemplo, maravilhoso. E você tá lá, experimentando essa sensação. Fazer uma obturação no dente, fazer um canal, fazer uma extração, dói. E você tá lá, experimentando essa sensação. E não dá para interromper o fluxo. Não dá para virar e falar, eu estou comendo chocolate, eu vou permanecer aqui existindo. Eu vou fazer uma obturação no dente, eu vou deixar de existir. Não. Você vai ter que passar pelas duas situações. E eu sei que você pode estar pensando, mas no dentista eu posso tomar uma anestesia, eu posso tomar aquele gás do riso, sei lá o quê, e ficar anestesiado, inconsciente, ou fazer um hipnotismo. Tá, tudo bem. Só que eu não estou falando disso. Eu não estou falando para usar artifícios. Eu estou falando desse mecanismo que começa a surgir em você, que é o mecanismo dos pares de opostos. De ter atração por algumas situações e aversão em relação a outras situações. Se você resolve a questão do dentista usando uma anestesia, eu posso te trazer inúmeras outras situações em que você não vai ter tempo de tomar anestesia. Você pode sofrer um acidente de carro, ser amputado, perder alguma parte do corpo, quebrar alguma coisa, sofrer uma fratura externa, sangrar até a morte. E você vai ter que experimentar toda a sensação. A não ser, olha quão inteligente é o seu corpo, a sua manifestação. Existe um dispositivo em você, no seu próprio organismo, que se a dor for insuportável, ele corta a sua consciência. Graças a Deus, né? E a segunda coisa, graças a Deus que a gente morre também. Porque imagina se sofrer um acidente de carro, estourar sua cara, seus braços, suas pernas, e você fica sangrando e sofrendo. Porra, graças a Deus que meu corpo desliga minha consciência e me mata, né? Não tô falando que é bom morrer. O que eu quero dizer é o nosso senso de persistência é eterno. Mas o nosso corpo é perecível.
Graças a Deus ele tem mecanismos de você, se você se machucar demais, se você sofrer demais, ele morre, né, meu? Imagina que saco se você fosse eterno fisicamente. Imagina se sofrer uma tortura, o cara ia ficar te torturando pra sempre. Né? Então, que bom que esse corpo tem um limite aceitável de dor. Mas vamos lá. Você pode, por exemplo, ser vítima de um... Não precisa nem te machucar. Você pode ser vítima de um assalto traumatizante, de um sequestro. Você pode sofrer uma desilusão amorosa. Você pode perder alguém da família. Você pode passar por uma doença extremamente dolorosa e cansativa e difícil. Existem milhares de formas de você sofrer. E muito. E em todas elas, essa mesma persistência, essa mesma consciência imutável que experimenta toda a manifestação, vai estar lá. Porque como a gente viu, não dá para anular ela. Não dá para desfazer o sentimento de eu sou. A não ser em caso de traumas severos ou se o seu corpo, né, morrer. Lembrando que, hipoteticamente, que você nunca morreu. E eu não tô falando que na hora que você morrer, tchau, você deixou de existir. Eu tô dizendo que pelo menos esse corpo aqui se vai. E aviso. Eu sei que eu nem precisaria dar esse aviso, mas é importante. Se por algum motivo você pensa em se machucar, em se cortar, em se matar, procure ajuda psicológica. Não faça isso. Não vá testar. Não teste se você se matar, se você vai persistir. Não faça essa merda. Tá? Nunca, jamais. Nem com você, nem com outras pessoas, nem com outros seres, nem com ninguém. Nunca se fire ou fira outras pessoas. Eu tô falando da sua persistência, mas não tô falando que é pra você testar isso aí, tá? Pelo amor de Deus. Então, em nenhum desses casos de sofrimento, você pode, ao seu bel prazer, virar e falar, cansei, não quero existir. Vou cortar aqui a experiência de existir. Não dá. Justamente porque essa consciência, que nem deveria estar aqui, é persistente, ela é eterna, ela permeia tudo. Mesmo sem eu querer, eu existo. E é nessa que você começa a perceber que a vida não é só alegria. Não é só prazer. Tem sofrimento, tem dor, tem desilusão. Você começa a criar esses pares de opostos. E a sua personalidade, basicamente, isso que a gente chama de ego, de arrâncara, de senso de autoria, é basicamente resistência. É aquilo que resiste o momento presente. E a hora que você tenta controlar esse momento, justamente porque você está resistindo a situações que não te agradam, é a hora que você começa a trazer esse senso de sou eu que estou fazendo. E aí você cria um personagem. E por que você faz isso? Porque no fundo você sabe que é impossível não ser. Você sabe que você tá ferrado se acontecer alguma merda. Você sabe que você vai ter que passar por ela. Você sabe que você vai ter que experimentar toda a experiência até o final. Graças a Deus, de novo, que tudo é impermanente, que tudo é transitório. Porque se não fosse, imagina você ficar preso numa experiência que não muda. Graças a Deus tudo muda. Graças a Deus tudo tá mudando o tempo inteiro. Mas você vai ter que passar por todas as experiências. E o mais engraçado disso, eu não canso de falar isso, o mais engraçado disso é esse ponto de consciência que não tá em lugar nenhum, que não tem tamanho, que não tem forma, que não tem nome, que não tem sexo, que nunca nasceu, que nunca morreu, vai ter que experimentar tudo isso. Mesmo não existindo, mesmo contra todas as possibilidades. E essa mesma coisa que não existe em lugar nenhum e não pode ser encontrada, é você. Sua preocupação com o futuro é devido ao medo da dor e desejo de prazer. Para o Jnana Yogi, tudo é felicidade. Ele está feliz com o que vier. Não há nada de errado com o mundo. O que está errado é a maneira com que você olha para ele. É a sua própria imaginação que engana você. Sem imaginação não há mundo. Sua convicção de que você está consciente de um mundo é que cria o mundo. O mundo que você percebe é feito de consciência. Aquilo que você chama de matéria é a própria consciência. E aí a gente conclui percebendo o seguinte: você não tem medo de morrer e desaparecer. Você tem medo de morrer e não desaparecer. Porque você sabe, no fundo você sabe, que essa mesma coisa abstrata que persiste, existe e não pode ser anulada, vai continuar depois que o seu corpo se desfizer. Depois que o seu corpo morrer. E aí, José, o que você faz? E se for colocado na sua frente um inferno? E se você tiver que ficar lá por um milhão de anos? E se aparecer aquele bardo louco, cheio de coisa, e te assustar pra cacete? E aí?
Não dá para anular o senso de existir. O medo é disso. E se você virar um espírito faminto? E se você tiver uma boa encarnação, mas durar pouco tempo? E se você não tiver a aparência que você quer? E se você reencarnar em algum lugar que você não queria reencarnar? Olha a quantidade de possibilidades de coisas que não te agradam. E se no pós-morte você estiver completamente sozinho, sozinha, enfrentando um monte de demônio, enfrentando um monte de situações aterrorizantes sem ninguém para te ajudar? Será que você vai conseguir suportar? Será que você vai sentir falta das pessoas que ficaram para trás? O problema é que a entidade que sente medo e aversão a tudo isso é a mesma entidade que foi criada bloquinho por bloquinho através desses pares de opostos, através dessa resistência ao momento, através dessa resistência ao que é. É impossível não existir e é impossível tentar controlar o que está acontecendo. Porque a entidade que tenta controlar não existe. Você pode tentar o quanto você quiser. No fundo, você só está criando sofrimento. E essa questão essa persistência de existência se expande para todas as áreas da sua vida. Então você tem medo de ser exposto a uma situação desagradável ou aterrorizante. Você tem medo de morrer e persistir, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Você tem medo, por exemplo, da questão do livre-arbítrio. Um dos maiores medos e aversões que as pessoas têm dessa questão de não ter livre-arbítrio é a questão que você vai ter que experimentar tudo sem ter controle do que está acontecendo. O maior medo é, e se esse meu corpo decidir fazer umas loucuras por aí? E se esse meu corpo decidir atravessar a rua no momento errado e eu for atropelado? Você se sente totalmente largado ao acaso, sem controle nenhum. E o problema, no fundo, não é não ter controle, não é não ter livre-arbítrio. É a sensação de, peraí, eu não tenho livre-arbítrio, mas o senso de que eu existo tá aqui, cacete. Eu vou ter que experimentar tudo que esse corpo quiser fazer sem poder impedir. Então perceba que o medo não é de não ter livre-arbítrio. É de ser obrigado a experimentar tudo que o corpo quiser experimentar sem ter a possibilidade de interferir. Você começa a perceber que grande parte do problema é que você tem uma eternidade e uma existência que pode te colocar em situações não agradáveis. E toda vez que você tenta controlar essas situações, você acaba criando um personagem que tenta resistir à vida. E a melhor saída para isso é perceber o funcionamento desse mecanismo para finalmente poder transcender ele. Para finalmente poder se libertar desse vai e vem de atração e aversão, de querer e não querer, de aceitar e resistir. Se você perceber como todo o sistema funciona, quando eu falo sistema, eu estou falando você. Se você perceber como você funciona, toda a ilusão vem à tona. E aí, finalmente, você pode existir em paz. Para sempre. Porque a maior problemática que existe em ser um ser humano, em ser uma entidade separada no mundo, é justamente esse trabalho infinito de ficar indo atrás de situações que você almeja e ficar fugindo de situações que você tem aversão. Porque basicamente o que o ego é, o que essa personalidade é isso. É ficar pulando de uma situação para outra, achando que finalmente você vai encontrar aquele ponto onde você vai poder parar e descansar. E falar, agora sim eu conquistei tudo que eu queria, agora sim eu estou em paz. Não, você nunca vai ficar em paz. Sempre vai ter alguma coisa para te perturbar. Sempre vai ter alguma coisa que ainda falta alcançar. Enquanto você não perceber que isso vai acontecer para sempre, você nunca vai conseguir perceber a ilusão de tudo isso e principalmente transcender essa loucura. Em última análise, você não tem nenhum controle sobre os estados mentais. Então deixe-os acontecer. Perca a preocupação de que há alguma coisa significativa sobre a mente e os estados emocionais. Eles são simplesmente estados que passam. Fim da história. Eles não significam nada que tenha a ver com você. Na medida em que você esclarece sua real identidade, a mente cuidará de si mesma. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, não, de maneira bem resumida, tá? Não interprete tudo que eu falo de maneira literal. De maneira bem resumida,
O que a gente tem que fazer, no fundo, é parar de lutar contra a vida. É aceitar a existência do jeitinho que ela é. Sem espaço para você querer colocar um pingo a mais ou tirar um pingo do jeito que ela já está agora. Quando você parar de fugir da vida, quando você parar de tentar resistir a ela, aí sim você começa a perceber o que estava acontecendo por debaixo de toda a ilusão. Por detrás dos panos. Por detrás da mente. Porque o mundo, por detrás da mente, é completamente diferente do mundo que você experimenta enquanto você tem uma mente, enquanto você é um ser individual. É o mesmo mundo, ele está sobreposto, mas é completamente diferente. Eu poderia dizer que é o completo oposto. Só que você só consegue perceber isso sem mente. E enquanto houver resistência, enquanto houver pares de opostos, existe mente. Existe pensamento. Existe necessidade de tentar controlar a situação. Portanto, ao invés de se preocupar com a ideinha de que talvez um dia você pare de existir, que é só uma ideia, se preocupa com o que você tem agora, que é o fato de que você existe e tudo que você conhece é existência. E o fato de que você não consegue não existir. Trabalha com isso. Mesmo que você ache que existe uma remota possibilidade de você morrer e deixar de existir, se existe essa possibilidade, você não vai conseguir entender isso depois de morto, né? Então aproveita que você está vivo, aproveita que você tem essa existência e analisa ela. O que é essa coisa persistente? O que é isso que assiste a minha vida? Foca no que você tem. E como eu disse, ao invés de ter medo de não existir, tenta não existir de propósito. Você consegue perceber o que eu estou te propondo? Eu estou te propondo a inverter o mecanismo. Ao invés de achar que você é um ser humano que tem que encontrar uma solução para o fato de que um dia você vai deixar de existir, perceba que você é uma consciência imortal que tem que entender por que você não consegue não existir. Em vez de você achar que você é um ser humano e que, sei lá, escondido em algum lugar, de maneira misteriosa, existe uma consciência diferente, que é essa consciência suprema, ou esse Brahman e tudo mais, faz o caminho inverso. Essa consciência que você está tendo agora já é essa consciência divina, já é essa consciência toda poderosa, já é esse Deus. Mesmo que você não acredite, ela já é. Faz o caminho inverso. Em vez de se perguntar, cadê Deus, cadê a consciência suprema? Olha e fala, cadê o ser humano? Isso aqui parece um ser humano? Eu achava que eu era uma pessoa? Faz o caminho inverso. Ao invés de ter medo de não existir, tente não existir. O que seria não existir? Como eu não existiria? Como eu faço para não existir? Eu quero não existir. Vamos abrir uma igreja dos não existentes. Vamos formar religiões em torno da expectativa de não existir. Porque eu estou cansado de existir. Faz o caminho inverso. Porque quanto mais você persistir nisso, quanto mais você tentar não existir, de maneira proposital, mais você vai falhar. Você não vai conseguir. E quanto mais você falhar nessa tentativa, mais claro vai ficar de que é impossível não existir. Mais vai ficar claro de que existe alguma coisa que não é tocada pelo mundo, que parece que assiste ele, que não está em lugar nenhum e que não dá para ser anulada. E essa mesma coisa responde pelo senso de eu. Então, quando você estiver meditando na sua prática, não medita achando que você é um ser humano que tem que atingir algum estado de consciência expandida e aí você vai virar todo o universo e tudo mais porque você é um pobre ser humano, sofredor e pecador. Não, trabalha com o que você tem. Começa a meditação com o seguinte: eu sou um senso de existir. E eu não consigo não existir. Eu olho em volta e eu só acho a mim mesmo. Começa a procurar o senso de não existir. Começa a ir apagando todos os sentidos.
até que não reste mais nada, até que você escute só a batida do coração. E aí você suprime até ela e tenta não existir. Tenta entender o que é essa ideia de que talvez existe um corpo num mundo que é chamado de ser humano. Faz o caminho inverso. Porque o grande problema não é não existir. O grande problema é que você existe para sempre. Nós acreditamos em tantas coisas baseado em rumores. Nós acreditamos em terras e povos distantes, em céus e infernos, em deuses e deusas. Porque nos foi dito. Da mesma forma, foi nos dito sobre nós mesmos, nossos pais, nome, cargo, deveres e assim por diante. Nós nunca nos preocupamos em verificar. O caminho para a verdade encontra-se através da destruição do falso. Para destruir o falso, você deve questionar suas crenças mais enraizadas. Destas, a ideia de que você é o corpo é a pior. Com o corpo vem o mundo. Com o mundo, Deus, que é suposto ter criado o mundo. E assim começa. Medos, religiões, orações, sacrifícios, todo tipo de sistemas. Tudo para proteger e apoiar o homem criança, assustado por monstros de sua própria criação. Perceba que o que você é não pode nascer nem morrer. E com o desaparecimento do medo, todo sofrimento termina.